Olá, meu nome é Renzo, eu sou casado com a Lívia, uma mineirinha. Ela no momento agora não está aqui, está trabalhando em um acampamento juntamente com uma igreja, né? Em uma outra vila, mas é um pouco mais à frente. Nós temos um filho, o nome dele é Caleb, ele é o brasileiro nascido na Tailândia, tem 2 anos e 9 meses, e nós somos os Cruz. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui que é sobre um tema bem legal, que esses dias uma amiga nossa entrou em contato e pediu para que a gente fizesse um vídeo falando um pouco sobre o aprendizado de línguas. E nada melhor do que a gente falar da nossa realidade que a gente tem vivido aqui na Tailândia durante esses 4 anos e 6 meses mais ou menos. E, bom, um pouco antes de nós irmos para a Tailândia, a gente ouviu bastante conselho, as pessoas falando, faz um curso de inglês, né, que vai ajudar e tudo mais. Realmente, em alguns momentos ele é bem útil, mas aqui para nossa realidade, como a gente não mora em nenhuma capital, numa cidade grande, o inglês não é tão útil assim não. Nós moramos numa vila no extremo norte da Tailândia, aproximadamente umas 3 horas, 2 horas da cidade mais próxima. E bom, a realidade aqui é o seguinte, você consegue contar nas mãos o número de pessoas que falam inglês fluente. A língua mesmo predominante aqui é o tailandês. Na Tailândia toda, todo mundo fala tailandês. Mas na região onde nós moramos, em muitas vilas, é comum todas as pessoas falarem tailandês. Uma outra coisa interessante saber que na Tailândia são várias etnias, né? Por exemplo, nós mesmos temos contato com aproximadamente 5 ou 6 mais etnias. Então, cada etnia tem a sua língua diferente, sendo que todos falam tailandês e a sua língua normal. Então, pra gente aqui é um grande desafio. Mas, o que eu quero dizer sobre o aprendizado da língua, né? A questão importante é que a língua mesmo, alguns falam língua materna, a língua do povo, né? Vou usar essa expressão, a língua do povo. Ela é uma facilitadora, né? Quando você sabe a língua do povo, você consegue criar pontes de relacionamento muito mais profundas e é muito legal você ver, sabe, quando você chega num lugar e eles veem que você é estrangeiro, então na cabeça deles, todo mundo que é estrangeiro fala inglês, pelo menos. Então eles já imaginam que vão ter que se esforçar para falar inglês. Em alguns momentos você vai encontrar alguns tentando, né, mas é muito raro, pouquíssimas pessoas que tentam, que arriscam. Mas no geral elas pensam que você fala inglês, ou fala sua língua do seu país. Mas quando você vai e começa a falar o tailandês, falar a língua deles, cara, parece algo mágico. Parece que o teto muda, tudo muda. E eles, cara, ele fala a minha língua. E aí é como se eles fossem teus amigos, cara. É algo incrível, parece ser magia, assim, sabe? E aí é legal porque a língua ela abre portas. Ela abre portas. E aí você vê uma importância muito grande de você conhecer a língua do povo. Porque, de certa forma, mostra para eles que você tem o interesse de conhecê-los, de viver a cultura deles, né? A língua está muito ligada com a cultura e a identidade do povo. Por exemplo, na Tailândia, a língua, ela é uma coisa muito interessante. Ela é muito interessante. Se você for parar para estudar a língua mesmo, ela tem muita identidade do povo nela. Algumas coisas, por exemplo, os cumprimentos do homem e da mulher são totalmente diferentes. Não, são diferentes, né? A maneira como o homem fala, o final da frase, a maneira como a mulher responde, né? As posturas, a língua, ela influencia nas posturas também. Uma coisa interessante da língua tailandesa é que além dela ter 44 consoantes, 24 vogais e 5 tons, a maneira como você fala, o jeito, ela influencia na sua fala. Por exemplo, o tom ele é muito interessante porque você pode estar falando uma palavra legal, né? Mas dependendo do tom que você estiver falando, ela é uma ofensa ou é totalmente contrário. Então a língua é muito interessante. Ela consegue expressar os seus sentimentos também nela, né? O jeito como eles falam, por exemplo, a língua ela também determina a maneira como você fala com uma pessoa mais velha, determina como você fala com respeito. Né? No Brasil, a nossa língua ela não tem essas variações, né? Fica mais o nosso jeito de falar. Aqui não.
A língua, ela é influenciada sim em questão do respeito. Por exemplo, se você não fala o crap no final, ou falou na crap, né, eles entendem tipo assim, que você está falando de qualquer jeito. Então, para algumas pessoas é até uma ofensa. Mas se você coloca essas palavras no final, é como se você estivesse sendo educado ou muito educado. Então, a língua é muito interessante. Um outro ponto que eu acho muito assim, interessante e rico é que a maneira como você fala, por exemplo, com o rei, as palavras que você usa para o rei, os termos, são os mesmos termos usados para Deus. Então, o rei e Deus, tipo, né, divindades, assim, são muito, os termos que são muito diferentes e são de alto respeito. Então, um exemplo, por exemplo, quando eu vou compartilhar sobre Deus, né, falar alguma coisa de Deus e tal, se eu não uso os termos corretos para Deus e uso termos normais de pessoas comuns, alguns não entendem ou até não entendem com tamanha profundeza aquilo que eu quero dizer. Sabe, não dão tanta importância, porque na verdade eu não estou falando de Deus, estou falando de uma pessoa qualquer. Então a língua ela é muito importante. No contexto geral, então, assim, para resumir, é muito importante aprender a língua do povo, a língua materna. Porque além de você conhecer a identidade do povo, você cria essa ponte de relacionamento, né, que a língua do povo ela vai te proporcionar, porque ela vai abrir uma porta que vai além de você só provar a comida, só de estar no país, sabe, de andar, de tirar foto e sorrir pro povo. A língua ela te abre esse lugar, ela te dá acesso a esse lugar, que é o coração do povo, que é a intimidade com o povo. Então eu diria que é muito importante sim aprender a língua do povo, é muito importante sim dedicar tempo, mesmo que seja meses ou anos, como aqui mesmo, porque vale a pena sim. Se você quer alcançar, ter uma intimidade maior com o povo, ter um nível de relacionamento mais profundo, é importante sim dar importância a aprender a língua do povo. Vale a pena.